Salve, nação! E a polêmica no Flamengo, hein? Após a vitória do Mengão na Libertadores, os jogadores desabafaram sobre a polêmica com o Pedro. O caso Pedro, você que é um dos jogadores que estava no vestiário. Isso tem acontecido com o Pedro. Poderia ter sido. Chegou a falar com o Pedro, como é que tá esse dia a dia no Ninho do Urubu, a questão do Sampaoli também. Teve ainda Jorge Sampaoli falando pela primeira vez sobre tudo que rolou com o Pedro. O posicionamento dele, ele falou sobre uma covardia psicológica. E cada um terá que resolver sus algum tipo. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Flamengo venceu o Olímpia por 1-0 e após a partida, os jogadores desabafaram sobre o Pedro. Se liga aí, ó. A agressão ao Pedro, momentos conturbados a semana, essa preparação para o jogo. Queria que você falasse um pouquinho, chegou a conversar com o Pedro, como é que tem sido esse dia a dia no Ninho do Urubu desde então? Cara, foi lamentável, né? Onde no Flamengo, que é um grande exemplo do futebol, não poderia ter acontecido. A gente fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. O que o Flamengo poderia fazer, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. Teve a oportunidade de falar com vocês depois do que ocorreu lá em Belo Horizonte, a situação da agressão ao Pedro, o clima, como é que ficou? Se você pudesse falar um pouquinho como um dos jogadores mais experientes, o que aconteceu assim de fato, como é que foi esse ambiente e a situação do Pedro, por favor? Não, a gente resolveu já, entre todos nós, a gente tem que cuidar do grupo, fortalecer isso, fortalecer todo mundo, porque a gente, se não está junto aqui, as coisas não vão acontecer. Assim que a gente veio tudo junto, abraçado para ganhar esse jogo, e foi o que a gente mostrou, uma força de uma equipe. Garçom, a gente não teve a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais, e até, enfim, seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Ah, mas isso aí já está resolvido, já. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. É uma coisa que já tá, desculpa, mas já está resolvido. Beleza. O caso Pedro, você que é um dos jogadores que estava no vestiário. Desculpe te cortar, mas eu acabei de falar ali, a situação já está resolvida. Vocês já sabem o que aconteceu, não tenho que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo o que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. Chegou a falar com o Pedro, como é que está esse dia a dia no Ninho do Urubu, a questão do Sampaoli também, comissão técnica, jogadores, você como um dos líderes do elenco? Tudo resolvido internamente, claro que a gente fala com todas as pessoas envolvidas, que faz parte do nosso ambiente. Mas e o Sampaoli, hein? O treinador falou pela primeira vez sobre tudo que rolou. A gente tentar a informação que já aconteceram outros problemas com o próprio Pablo em outros clubes. Como administrar, né, num ambiente de pressão, de cobrança por resultados, essas relações? Assim, você é um cara experiente, já dirigiu seleção em Copa do Mundo. Qual é o limite entre a relação entre os profissionais nesses momentos? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu não, como falei antes, eu considero que una situación aislada, Pablo es un compañero de ruta que cometió un error y lo pagó, pero un hecho que no me que me excede, o sea, sinceramente me excede. Entonces, lo que yo pretendo siempre dejar un legado futbolístico en los lugares donde estoy, y para eso vine en un momento donde el club tenía una gran crisis institucional, futbolística. Vamos de a poco acomodando situaciones futbolísticas desde el lugar de una idea futbolística, mas sinceramente me dolió mucho lo que aconteció, pero esto tiene que seguir. Mas a polêmica que tá rolando nas redes sociais é a declaração de Sampaoli falando da amizade com o Pablo e jogando uma indireta, cobrando uma postura um pouco mais adulta do Pedro. Sampaoli, a gente não teve a oportunidade de ouvir o Pedro, ainda numa entrevista, mas no posicionamento dele, ele falou sobre uma covardia psicológica. E que, no seu entendimento, você vê sobre essa frase do Pedro? Como é que era o seu contato com o Pedro? Porque o torcedor fica preocupado de ter
querendo ou não, uma rixa dentro do elenco. Sinceramente, él tendrá que... Él sabe el sentimiento que tiene y lo que siente y lo tendrá que resolver. Somos seres humanos grandes y cada uno tendrá que resolver algún tipo de sensaciones que sienta. No puedo hablar por los demás, sinceramente. E aí, nação, o que vocês estão achando dessa baita polêmica com o Pedro no Flamengo, hein? Apesar da vitória, a crise interna no Mengão continua. Segundo informações de bastidores, Pedro quer se transferir do Flamengo e não joga mais com Jorge Sampaoli. E os jogadores, hein? Tá rolando uma polêmica dizendo que alguns atletas do elenco não gostam tanto assim do Pedro, até porque quando ocorreu toda essa treta, apenas o Léo Pereira se pronunciou oficialmente. Teve, é claro, Thiago Maia, Cebolinha e até o próprio Pablo, o zagueiro, foram depor na delegacia em prol do Pedro, mas pode ter sido pelo menos a diretoria exigindo que esses jogadores que viram a agressão pudessem ser parte de um processo na delegacia em Minas Gerais. Vocês acham mesmo que tem racha no elenco do Flamengo? Vale lembrar que já teve várias tretas esse ano, como por exemplo o Gabigol e Davi Luiz, a polêmica com o Marinho e a comissão técnica, e agora o Pedro com alguns jogadores que não estariam satisfeitos com a postura do atleta que faltou no treinamento. O que vocês acham de toda essa polêmica? Bora botar fogo na discussão. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!